porque infelizmente hoje tivemos a notícia da morte do cantor e compositor Erasmo Carlos. Ele morreu hoje no Rio de Janeiro, tinha 81 anos, estava internado no Hospital Barra d'Or, na Barra da Tijuca. A causa da morte ainda não foi divulgada, mas ele enfrentava síndrome edemigênica, né, que é uma condição que pode ser provocada pelo mau funcionamento dos rins, fígado ou coração. Inclusive, gente, essa doença, ela retém líquidos na corrente sanguínea, tá? Muito provavelmente foi essa síndrome que prejudicou, né, a saúde do cantor nesses últimos meses. Bom, para falar mais agora sobre a carreira dele, nós vamos conversar com o jornalista e escritor JB Medeiros. Meu querido, seja muito bem-vindo. Está me ouvindo bem? Ouvindo muito bem. Então tá ótimo, JB. Muito grato pelo convite. Nós é que agradecemos, é um prazer falar contigo, viu? Gostaria que você falasse um pouco da origem de Erasmo Carlos. Como que ele se destacou no meio musical, JB? Bom, o Erasmo, essa talvez seja o trunfo dele, talvez seja esse. Ele vem das classes operárias, digamos assim, né? Ele era da turma da Tijuca, nos anos 50, a mesma turma que compreendia, tinha entre seus integrantes o Tim Maia, o Roberto Carlos, né? O Jorge Ben. Eles eram amigos garotos, 14, 15 anos, ali na Tijuca, né? E de todos eles, o de origem talvez mais humilde, era o Erasmo, né? Que ele era filho de mãe solteira, morava numa pensão ali na Tijuca, e foi sendo incorporado aos poucos, a partir da turma lá do Carlos Imperial, foi sendo incorporado a esse grupo, digamos, esse núcleo criativo que se formou ali ainda no final dos anos 50, junto com o nascimento do rock and roll nos Estados Unidos, né? Bill Haley e seus cometas, aqueles fenômenos, Elvis Presley, os primeiros fenômenos do rock. Foi dessa forma que o Erasmo se projetou, e também a partir de um certo senso de oportunidade. Sim, JB. Agora, assim como outros nomes, né, que formaram ali a Jovem Guarda, qual que era o diferencial de Erasmo Carlos? Ele tinha um estilo único? Qual que era a principal característica? Olha, o Erasmo, quando ele começa, ele não sabe direito ainda qual é o lugar dele, né? Ele é um cara que tem uma certa experiência de rua, uma certa experiência da lírica, da juventude de rua e tal, mas ele não tem, tanto é que quem ensina ele a tocar violão é o Tim Maia. O Tim Maia até brincava com isso, dizendo que ele não deveria ter sido, o nome dele de verdade era Erasmo Esteves, né? Ele adota o Carlos e o Tim Maia fica um pouco indignado com isso, porque falou, bom, devia ser Erasmo Maia, porque foi eu que te ensinei a tocar violão. E o Erasmo, quando o Roberto Carlos, né, que é um outro grande nome desse grupo, começa a tentar fazer carreira, assim, fazer uma carreira sólida, o primeiro disco dele fracassa, é um disco que tem ainda um pé na bossa nova e tal. Ele não dá certo nesse disco, e aí a gravadora sugere a ele que ele procure um compositor, um parceiro, que tenha um pouco mais essa vivência das ruas, da coisa mais, digamos assim, popular e ao mesmo tempo jovem, né? E aí ele já era amigo do Erasmo, ele saca que o Erasmo é a grande figura com a qual ele tem que se associar. O Erasmo então começa a compor. O Erasmo não era compositor, ele começa a compor fazendo versões de clássicos da música americana, né? O primeiro grande sucesso dos dois é Splish Splash, né? O Calhambeque. Essas coisas são todas derivadas do rock anglo-saxão, né? Digamos assim, inglês e americano. Então é aí que ele começa a criar, né, um nome e também um conceito. Ele começa a se tornar uma figura, porque o Erasmo ele começa também a se tornar um bom cronista de época, sabe? Ele começa a envolver
nas canções do Roberto Carlos, coisas que estão acontecendo naquele momento no Rio de Janeiro. Por exemplo, ele tem uma música muito famosa dos dois, chamada Eu Sou Fã do Monokini, que trata da proibição nas praias do Rio de Janeiro do topless, naquela época, né? Uhum. 64. Então, a partir dali, o Erasmo começa a se tornar um grande cronista desse mundo, que é o mundo do cotidiano mesmo, as coisas do cotidiano, sabe? E também tem um aspecto muito importante que é preciso sempre ressaltar quando a gente fala do Erasmo, que são as inovações formais. Ele não era simplesmente um intuitivo, ele tinha um bom feeling para as coisas que estavam se tornando importantes. Então, ele foi o primeiro a usar teclados nas músicas. Para você ter uma ideia, a música dele, quando ele chama o Lafayette, que era o tecladista da época, não existia teclado ainda, eles encontram um teclado Hammond B3 na gravadora, e ele traz o Lafayette, que ele sabia que era um pianista de formação, para tocar aquele teclado. E o órgão, né? Um órgão elétrico. E o Roberto Carlos ouve isso e fica tão fascinado com aquilo que o Erasmo conseguiu no disco dele, que aí ele chama o Lafayette para tocar nos discos dele também. Então aí surgem aqueles clássicos, Quero que Vá Tudo pro Inferno, que tem teclado. Isso acontece 3 anos antes, por exemplo, da banda norte-americana Doors, sabe? Uhum. Então tem um visionarismo também na atuação do Erasmo. Tem um significado, né? E nessa época, nos anos 60. Perfeito, JB. Para a gente finalizar, qual que é o legado que o Tremendão, né, porque é assim que ele era conhecido, Tremendão deixa para a música brasileira? Você acha que algum cantor da atualidade pode ser comparado com ele ou não? Eu acho assim, todas as gerações do rock e do pop também foram influenciadas pelo Erasmo de uma maneira ou de outra. E a maioria delas admite. Você pega a banda Skank, mineira, você pega o Renato Russo, que era muito influenciado pelo Erasmo, você pega agora os Titãs, né? Paulo Miklos, Nando Reis, todos esses caras, eles sabem da importância do Erasmo, eles beberam nessa fonte e eles embeberam a música deles das criações e das influências do Erasmo Carlos. E isso é interessante. Agora, o que eu acho, na minha opinião pessoal, qual é a grande importância dele, além de tudo isso, é a integridade, sabe? É o fato de que o Erasmo, ele é aquela coisa, ele não se vendeu. Ele, do começo ao fim, ele passa pra gente a imagem desse cara que tem uma grande ligação com o povo brasileiro, com as massas, e que não se vende, né? que não abre mão das suas convicções, tem um ideário rocker, né? Aquela coisa do casaco de couro aquela dureza carinhosa com que se trata as questões do dia a dia, né? Então o Erasmo é isso, é uma integridade que passou para as pessoas. Ele é uma boa influência, sempre foi uma boa influência. Ele é uma má influência boa, entendeu? Então, ele sempre possibilitou que as pessoas tivessem, os jovens artistas, tivessem esse vislumbre de que é preciso se manter inteiro, né? Não negociar certas coisas, não vender certos princípios. E é isso o Erasmo, sabe? Foi até os 81 anos dessa forma, com essa disposição. Perfeito! Ouvimos então o jornalista e escritor JB Medeiros. Meu querido, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Um beijo a todos.